Primeiro sinal, eu já tô como? Revoé, Dionísio! Segundo sinal, eu seguro a minha mão na sua, eu uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso, não quero e não vou fazer sozinho. Teatro! Eu sou alegre, perfeito e forte, eu sou alegre, perfeito e forte, eu tenho amor e muita sorte. Terceiro sinal. Fala, plateia talentosa! Meu nome é Matheus Brito, eu sou produtor cultural, diretor de teatro e dramaturgo. E hoje eu vim para falar com você sobre a jornada do herói e como ela pode ajudar você a escrever os seus textos teatrais. Eu digo textos teatrais porque é o que eu escrevo, mas você pode usar para escrever o seu roteiro para cinema, livros, quadrinhos, videogame. As opções são infinitas. Por isso, se você se interessa por esse assunto, vem aqui embaixo, se inscreve no canal e já dá o seu like, por favor. Como escritor de textos teatrais, eu estou sempre procurando formas para desenvolver uma boa história. E talvez a forma que mais me chamou a atenção tenha sido a jornada do herói ou monomito, uma forma muito utilizada em roteiros de cinema. Começando por Joseph Campbell, que foi um escritor, professor universitário e mitologista norte-americano. Campbell e seu estudo sobre mitos ao redor do mundo percebe que em locais totalmente diferentes, as lendas seguem o mesmo padrão estrutural. Ou seja, são basicamente a mesma história sendo contada repetitivamente de diversas formas diferentes. A palavra monomito, se nós formos olhar na etimologia da palavra, a gente vai ter mono, que é relativa a um, único, e mito, que é uma história, uma narrativa de caráter simbólico. Vem daí essa ideia de um único mito que permeia todas as histórias. Campbell pegou esse conceito de monomito, que já havia sido cunhado pelo romancista irlandês James Joyce, mais o conceito de Jung de arquétipos, o conceito de Freud de forças inconsistentes, mais a estruturação de ritos de passagens de Arnold von Genius. Tudo isso culminou na sua obra O Herói de Mil Faces, de 1949. Nos anos 80, o roteirista Christopher Vogler escreve um manual interno para os roteiristas da Disney baseado na obra de Joseph Campbell, um guia prático para escrever roteiros de cinema baseados no Herói de Mil Faces. Contando com apenas 7 páginas. Resumiu bem, né? Mais tarde ele aprofunda esse trabalho escrevendo a sua obra A Jornada do Escritor, que vai se tornar a Bíblia da nova indústria. Ah, Matheus, então você vai mostrar pra gente a grande fórmula para escrever uma história? Não. Na verdade, não é uma fórmula. Eu vejo como uma forma. Uma vez que você domine a jornada do herói, você vai poder usar ela como você bem entender. E o bom é que você use de formas diferentes. Fuja do clichê. Aí vai entrar a sua originalidade, seja subvertendo um valor, seja não seguindo algum dos passos, ou até seguindo todos os passos, por que não? O importante é fugir do clichê. Eu posso dizer por experiência que várias vezes a jornada do herói me ajudou quando eu estava travado em algum texto, sabe? Agora, sem mais delongas, vamos lá para os 12 passos da jornada do herói. Número 1, o mundo comum. Um herói se aventura a sair do seu mundo de vida cotidiana para ir para uma região de maravilhas sobrenaturais. Joseph Campbell. Pois esse mundo de vida cotidiana é o mundo comum, o começo da história. Como muitas histórias são sobre viagens que levam o herói para o mundo de aventuras, a gente tem que começar estipulando qual é o mundo comum desse herói, até para a gente ter uma base de comparação, né? O mundo especial só é especial se podemos comparar aquilo que o herói tinha antes. Por isso é importante que o autor diferencie o máximo para que o herói e a sua plateia possam sentir essa mudança dramática. Em O Mágico de Oz, o mundo comum do Kansas é apresentado como uma pacata, tranquila, cidadezinha cinza. O que causa um contraste, né? Quando ela chega em Oz, que é tudo muito vibrante, com muitas cores. Na peça de teatro, isso também é retratado pela paleta de cores da luz e dos figurinos dos personagens. Em Romeu e Julieta, o nosso comum é uma Verona em plena guerra civil. Montecchios contra Capuletos.
Nós somos apresentados a essa rixa familiar que vai dar o tom de perigo para toda a história. Em Hamlet, o mundo comum é uma Dinamarca em crise. O rei, seu pai, morreu. Seu tio casa com a sua mãe e vira o novo rei. E no meio disso tudo, nós somos avisadas de uma suposta invasão da Noruega. Em A Bela e a Fera, o mundo comum é o vilarejo de Bela, sempre igual. Nada muda. Em A Pequena Sereia, o mundo comum é o reino de Tritão, no fundo do mar. É no mundo comum que nós somos apresentados ao nosso herói. Assim a gente vai poder se conectar com eles e reconhecer nós mesmos nas histórias deles. É normal nas histórias que os heróis anseiem por coisas que o seu mundo comum não é capaz de lidar. Poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer. Além do arco-íris, um lugar. Quero viver num mundo bem mais amplo, com coisas lindas para ver. E o que eu quero mais é ser rei. Lá fora, como alguém comum. Um grande lobo eu quero ser. Isso é importante porque cria uma conexão conosco, plateia. Normalmente a gente está sempre ansiando por algo maior, né? Querendo coisas fora do nosso cotidiano. E isso vai contrastar com a nossa realidade e nos deixar ansiosos, inquietos. Em Star Wars, Luke anseia por aventuras enquanto assiste ao pôr de dois sols, longe de seu planeta. Sóis, né? Não são sols. Parece a galera aqui do Rio de Janeiro, sabe? Que fica batendo palma pra pôr do sol. Romeu sonha em ter o amor. No início ele é apaixonado por Rosalina e ela vira uma personificação de um amor impossível para o nosso herói. Outra questão que deve ser colocada nessa parte é a questão da carência do herói. Eles estão sempre carentes por alguma coisa. Pode ser de alguém que morreu, como um pai, um familiar. Daí a quantidade de heróis órfãos que a gente tem, né? Pode ser que algo tenha sido lhes roubado e precise de um resgate ou uma vingança. Ou pode ser que falte algo na personalidade dele, sabe? Uma qualidade de caráter. Em Ghost, do outro lado da vida, o nosso personagem no início da história não consegue dizer eu te amo. Ele precisa morrer e passar pela essa jornada para ir aprender a dizer. Agora, como eu disse lá no início, o jeito que você usa a jornada é o que vai fazer dela possível. No texto que eu escrevi em 2011, Amigos à Parte, o Plínio, nosso personagem principal, ele já começa querendo viajar e a gente vai descobrindo durante toda a peça qual é o mundo comum dele, qual é a realidade, o que ele vive. Em Amigos à Parte, o importante é o mundo comum. É ele que vai divertir a gente durante toda a peça. Número 2. O chamado à aventura. O chamado à aventura vem quando o nosso herói é instigado de alguma forma a sair do mundo comum e se jogar numa aventura. Algo acontece que precisa que o nosso herói se mova, que chama ele para fora. Por isso, muitas vezes essa etapa é chamada de gatilho ou incitamento. Normalmente essa etapa vem com uma mensagem trazida por um mensageiro que a gente chama de arauto. Em Romeu e Julieta, o chamado aventura vem quando um convite para a festa dos Capuletos aparece por acaso. Na peça de William Shakespeare, um criado analfabeto pede ajuda para Romeu e Benvolio sem saber que eles na verdade são da família dos Montecchio. Em Hamlet, o chamado aventura vem quando seu pai aparece em forma de fantasma e diz que foi assassinado pelo seu tio, o atual rei. E pede por vingança. Em Hermanoteu, na Terra de Godard, o chamado aventura vem por um anjo que não sabe ler direito. Em Hairspray, o chamado vem quando Tracy vê na TV que estão contratando novos dançarinos para o programa que ela tanto ama. Em O Mágico de Oz, a fuga de Totó da bicicleta da senhorita Grant é o grande chamado de Dorothy para a aventura. A partir daí, ela decide que vai fugir de casa. Em Star Wars, o chamado vem com uma mensagem holográfica da princesa Leia para Obi-Wan Kenobi, que aí convida Luke Skywalker para se aventurar junto com ele. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry recebe uma carta convidando-o a estudar magia e bruxaria em Hogwarts.
Na peça Júlio César, de William Shakespeare, o chamado aventura vem com o adivinho, que diz a César: cuidado com os idos de Márcia. Inclusive, a expressão idos de Márcia é utilizada até hoje quando nós vamos falar para alguém sobre algum perigo iminente e a pessoa meio que, não se importa. Porque mal sabia César que o adivinho estava lhe avisando de uma conspiração que lhe traria sua morte. Spoiler! Às vezes, o chamado aventura vem com a aproximação do vilão. Na peça de teatro Mowgli Musical, que eu escrevi em 2013, baseado no Livro da Selva de Rudyard Kipling, o nosso personagem principal, o Mowgli, ele é chamado aventura quando aparece um gavião, um jornalista, que é a personificação do arauto, e avisa que o vilão Shere Khan está próximo. Só o fato de Shere Khan já estar mais perto já faz com que o nosso herói fique com medo e a partir daí ele embarque numa aventura para ir atrás da flor dos humanos, o fogo. 3. A recusa do chamado. Ai, eu adoro esses títulos. Assim como na vida real, os nossos heróis eles podem e devem sentir medo. Hesitar é uma parte muito importante, tanto para o seu herói quanto para a plateia. Isso humaniza o herói. Faz com que ele coloque na balança os pós e os contras. Faz com que ele avalie bem a periculosidade do que ele vai fazer, aonde é que ele vai se meter. E ao mesmo tempo mostra a nós, o seu público, que não é uma história bobo não. Os riscos são altos. Em Star Wars, Luke recusa o convite de Obi-Wan Kenobi porque ele acredita não estar pronto. Em Senhor dos Anéis, Frodo se acha incapaz de levar o anel até Mordor, porque afinal ele é só um hobbit, né? Na Bíblia, o maior herói de toda a humanidade, Jesus Cristo, recusa o chamado quando pede para Deus: se possível, passe por mim esse cálice. Em Hamlet, vemos nosso herói fazendo o seguinte monólogo: ser ou não ser, eis a questão. Inclusive, tem muita gente que acha que é nessa hora que ele está segurando a caveira, mas não é não. Aí o nosso herói vai pensar: agir ou não agir? Me vingar ou não me vingar? Deixo correr solto ou prendo com cabresto? Muitas vezes a recusa do chamado pode ser feita por outro personagem que não o nosso herói, como vemos em Harry Potter e a Pedra Filosofal, com o tio dele rasgando as cartas para Hogwarts. Muitas vezes essa recusa pode ser até positiva. Nós vemos isso no conto de fadas Os Três Porquinhos, quando eles se recusam a abrir a porta para o lobo mau, mesmo ele falando direitinho. Mas, como eu disse no início, nem todos os heróis têm que passar por todas as etapas, né? A gente vê isso em Jogos Vorazes, onde a nossa heroína Katniss, ela não tem tempo de recusar o chamado. A irmã dela foi sorteada, ela precisou, se colocar sem tempo, irmã, para recusa do chamado. Número 4. O encontro com o mentor. O nosso herói ele ainda não se jogou na aventura, mas ele precisa de ajuda de alguém mais sábio, mais experiente, para dar aquela forcinha, sabe? Uma pessoa que possa prepará-lo para enfrentar os perigos que vão vir ainda na nossa história. Esse personagem é o mentor. O mentor ele ajuda ou dando conselho, treinando ou dando um presente. Nas histórias do Rei Arthur, ele tem a ajuda do seu mentor, Merlin, que é um mago muito sábio. Em Cinderela, o encontro com o mentor é feito quando ela encontra a fada madrinha, que, com sua mágica, ajuda a nossa heroína a ir ao baile. Em Senhor dos Anéis, o herói é Gandalf, que auxilia Frodo em sua jornada. Em A Pequena Sereia, além de Sebastião, que é o grande mentor dela, apesar dela não escutar, a vilã Úrsula se finge de mentora e ajuda a Ariel a conseguir o seu intento, ir para o mundo dos humanos. Em Hamlet, o mentor é o fantasma de seu pai, que por horas aparece e incita sua vingança. Em Matrix, Neo encontra Morpheus, que vai apresentá-lo e guiá-lo dentro da Matrix. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o mentor que aparece, pelo menos nesse primeiro momento, é Hagrid, que chega com a carta, explica a Harry que ele é um bruxo e o chama para Hogwarts. Mas durante toda a saga, o grande mentor de Harry é o diretor da escola, Dumbledore.
Em Karate Kid, nós temos como mentor o Sr. Miyagi, que vai ajudar o nosso herói Daniel-san. Em O Mágico de Oz, após ser levada por um furacão, Dorothy encontra Glinda, a bruxa boa do norte, que além de lhe dar explicações sobre o mundo que ela está e que ela deve ir atrás do Mágico de Oz, lhe presenteia com os sapatinhos de rubi. Agora, nem sempre o mentor tem que ser esse clichê de velho, barbudo e sábio como Merlin. Na peça O Grande Circo dos Sonhos, que escrevi em 2008, a grande mentora da trupe é a Kisasa, uma menina de 6 anos que já é youtuber. 5. A Travessia do Primeiro Limiar. Agora, enfim, começa a nossa aventura. Nosso herói já ouviu o chamado aventura, já recusou, já falou com o coach. Agora é o momento dele passar pelo limiar. O limiar é o que a gente chama do limite entre o mundo comum e o mundo da aventura. É nessa hora que o herói nos passa o sentimento de que não tem volta. De agora em diante, é só em frente. Em Romeu e Julieta, essa travessia do limiar vem quando Romeu vai à festa e lá se apaixona por Julieta. A partir daí, não tem mais volta. Em Harry Potter, seria quando Harry entra no expresso para Hogwarts. A partir daí, não tem mais volta. Em Hamlet, a travessia desse limiar se dá quando uma trupe de teatro encena o assassinato de seu pai em frente a toda a corte. É verdade que ele faz isso muito para saber a reação de seu tio e de sua mãe, mas a partir daí ele compra uma briga com o rei e não tem mais volta. Em Matrix, Neo toma a pílula vermelha e é desconectado das máquinas. A partir daí, não tem mais volta. Em O Mágico de Oz, nós temos 2 travessias, ou eu diria que é uma travessia dividida em 2 partes. A primeira é muito clara, né? É quando o tornado vem e leva a casa da Dorothy. Antes a gente tinha preto e branco, agora tá tudo colorido. A segunda é que depois, quando ela encontra com a sua mentora, a bruxa boa, ela é levada a andar pela estrada de tijolos amarelos. A partir daí, não tem mais volta. 6. Testes, aliados e inimigos. É nessa etapa que nós somos apresentados ao mundo especial e quais são as suas regras. Como vocês já montaram o mundo comum lá em cima no primeiro ato, agora nós temos a chance de compará-lo ao mundo especial, o mundo que o herói se encontra no momento. E é nessa etapa que o nosso herói vai passar por testes que vão ajudar ele a chegar ao seu objetivo. Vai conhecer pessoas que irão ajudá-los, que nós vamos chamar de aliados, e pessoas que vão querer atrapalhá-los, que nós vamos chamar de inimigos. Na Bíblia, Jesus Cristo é levado por diversos lugares carregando a sua cruz. E ele tem a ajuda de alguns aliados que ajudam ele a carregar a cruz, e alguns inimigos que o chicoteiam e o atrapalham nessa caminhada. O rei Herodes é um exemplo de inimigo e Pôncio Pilatos, que busca advogar a favor de Cristo, é um exemplo de aliado. Em Harry Potter, ele faz amizade com Ron Weasley e Hermione Granger, faz inimizade com Draco Malfoy, entra pra Grifinória, começa a jogar quadribol e aí começa as suas aulas dentro de Hogwarts. Em Hamlet, na sua busca por vingança, ele faz aliados como Horácio e alguns inimigos como Polônio, Rosencrantz e Guildenstern. Na verdade, Hamlet tinha mais inimigos do que amigos, né? Em Rei Leão, o Simba tem a ajuda de Nala, Zazu, Timão e Pumba, que vão ajudá-los a recuperar o seu reino. Mas antes disso, ele tem que passar pelas hienas, que são terríveis inimigos. Muito louco falar de Hamlet e Rei Leão, né? Já que eles são basicamente a mesma história. Em A Bela e a Fera, a Bela tem que conviver com a fera que ela enxerga como um inimigo, enquanto ela tem alguns aliados, como o castiçal, o relógio e o bully. Em Romeu e Julieta, eles se encontram escondidos e vivem esse amor às escondidas, longe das famílias inimigas, enquanto tem como aliados a Ama e o Frei Lourenço. Em Star Wars, Luke, ao lado dos seus aliados, vai enfrentar o Império, os inimigos, para tentar reaver a galáxia e cumprir sua missão. Em O Mágico de Oz, Dorothy encontra o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão, que viram seus aliados e vão ajudá-la a passar pelos testes para chegar até a Oz, muitos deles colocados pela sua inimiga, a Bruxa Má do Oeste. 7º passo: a aproximação da caverna oculta. Eu adoro esse nome.
Nesse passo, nosso herói ele já está acostumado com o nosso mundo especial. Porém, estamos nos aproximando da grande provação. É nessa hora que nosso herói vai poder reconhecer seus inimigos, reorganizar o seu grupo e se preparar para a grande prova suprema. Essa etapa é muito importante porque ela cria uma expectativa para nós da plateia. Em Hamlet é quando ele volta à Dinamarca depois de ser levado para uma armadilha lá na Inglaterra. Ele reaparece e assiste ao velório de Ofélia, briga com Laertes e volta para o seu castelo, onde lá se prepara para a próxima etapa. Em Star Wars 4, Luke e seus companheiros são sugados para dentro da Estrela da Morte, onde irão encontrar o vilão. Em Indiana Jones e o Templo da Perdição, a Caverna Oculta é justamente o título. O Templo da Perdição. Na história mitológica de Teseu e o Minotauro, o labirinto é a caverna oculta que ele vai se aventurar antes de entrar nos aposentos do Minotauro. Muitas vezes é nessa etapa que o nosso herói ele vai se deparar com o Guardião do Limiar, que é como um guardião da porta do castelo do vilão. Uma pessoa que está lá para impedir que o nosso herói continue sua jornada. No caso de Rei Leão, são as hienas. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, os nossos heróis têm que passar por uma prova na Sala de Chaves e vencer um xadrez de bruxo antes de entrar na sala em que está Voldemort. Na história de Psique, a nossa heroína tem que passar pelo cão de 3 cabeças do inferno, Cerberus, e passar por Carontes, o barqueiro que leva as almas por outro lado. Aliás, esses dois são bons exemplos de guardiões do limiar. Em O Mágico de Oz, após o sequestro de Dorothy, seus amigos chegam perto do Castelo da Bruxa, onde lá encontram guardas que marcham e gritam "Oh-ia! Ioa!". Nesse momento, os nossos heróis batem em 3 dos guardas e tiram suas roupas e vão para trás da fila, fingindo serem guardas. Muito espertos. Número 8. É nessa etapa que o nosso herói enfrenta o seu maior medo. É nesse momento que o nosso público teme pelo nosso herói. A grande crise da história. É importante dizer que é um momento de crise e não de clímax. É um momento de tensão em que as forças hostis estão em maior oposição. A palavra crise vem do grego e significa separar. E não é à toa, porque é nesse momento em que a gente separa a história e a partir daí não tem mais volta. O nosso herói nunca mais será como antes. O título já é muito explicativo, né? Toda a história necessita desse momento de vida ou morte em que a gente teme pela vida do herói. Essa morte pode ser uma morte propriamente dita ou uma morte metafórica. Na Bíblia é a crucificação de Cristo. Em Hamlet, a provação final é a batalha entre Hamlet e Laerte, filho de Polônio que Hamlet matou. Ali o nosso herói não está só lutando contra o seu inimigo, mas contra uma conspiração para matá-lo. Tanto de Laerte, que envenenou a espada, quanto do rei, que envenenou o cálice de Hamlet. A morte o cerca por todos os lados. No episódio 5 de Star Wars é o momento da batalha entre Luke e Darth Vader. E é nesse momento que nós descobrimos que Darth Vader é pai de Luke. Spoiler! Em O Mágico de Oz, Dorothy e seus amigos caem numa armadilha da bruxa e parece que não tem mais saída. Em Pantera Negra é o momento da luta entre T'Challa e Killmonger, e é nesse momento que o nosso herói perde a luta e quase morre. Em O Rei Leão é o confronto entre Simba e Scar. Em Hairspray é a competição Miss Teenager Hairspray. Em Matrix, a provação de Neo é justamente tentar salvar Morpheus, que foi pego pelos agentes. Em Romeu e Julieta, a grande provação do casal é o exílio de Romeu. Passar tanto tempo longe um do outro depois de estarem casados, apaixonados, fervilhando de amor, é demais para esse casamento. Essa é a grande provação, o tempo longe. Como eu disse lá no início, cada um usa as etapas da forma que quiser. E quem usou a provação suprema, acho que da forma mais inusitada, foi o cineasta Alfred Hitchcock no seu clássico Psicose. No filme nós somos apresentados a nossa heroína, Meryl, que depois de passar por todas as etapas que falamos anteriormente, agora na provação suprema, ao estar lá tranquila, tomando banho no Bates Motel,
Nossa heroína é esfaqueada e morta. Sim! Sem segundas chances de ressurreição. A partir daí, continuamos a nossa história sem a nossa personagem principal. E o filme muda completamente de gênero, de um filme de fuga para um filme de investigação. Quem matou Marion? Ele subverteu a aprovação suprema, fazendo com que a nossa personagem não vá adiante. Mas a história continua, mesmo sem ela. Número 9. A recompensa. O nosso herói passa pela aprovação suprema e ele precisa ser recompensado. Precisa de um momento de reconhecimento, seja em público ou para si mesmo. Em A Bela e a Fera, a recompensa está no momento da valsa romântica, em que Bela consegue enxergar a fera além de sua monstruosidade. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry finalmente acha a pedra e consegue vencer Quirrell, fazendo com que o Voldemort saia correndo. Em Guerra nas Estrelas, Luke salva a Princesa Leia e recupera os planos da Estrela da Morte, que são fundamentais para derrotar o vilão Darth Vader. Em Hamlet, a rainha bebe do cálice envenenado, enquanto Laertes é atingido pela sua própria espada envenenada e conta a Hamlet que tudo isso foi uma armação do rei Claudius. Era tudo que Hamlet queria, poder culpar o rei com provas. Em Matrix, Neo salva Morpheus e todos entendem que ele é o escolhido, mesmo que ele mesmo não entenda isso. Em Romeu e Julieta, a recompensa vem em forma de veneno. Quando o Frei bola um plano que irá salvar o casal, ele dá um elixir a Julieta que fará com que ela pareça morta, dando tempo para que Romeu vá lá e consiga salvá-la, resgatá-la e levar para um mundo onde os dois possam viver juntos. 10. O caminho de volta. Nosso herói já passou pela aprovação suprema e já foi recompensado, porém a aventura ainda não acabou. É necessário que ele volte ao mundo comum, agora transformado. Depois de termos passado pela crise e de termos baixado um pouco a ansiedade na recompensa, é a hora de levantar toda a tensão novamente. Em muitas histórias, o nosso herói precisa fugir, ou porque o vilão está perseguindo ele, ou porque um capanga do vilão está perseguindo ele, ou porque o mundo especial está se destruindo. Bem, de forma que isso vai acontecer, é você que vai dizer. Como eu disse lá no início, existem diversas formas de fazer esse passo. Em Romeu e Julieta, é quando Romeu volta para Verona após achar que sua amada estava morta. O caminho de volta em ET, o extraterrestre, se dá na icônica cena do voo de bicicleta ao luar, onde os nossos heróis estão fugindo da perseguição do governo. 11. A ressurreição. Chega um momento em que o nosso herói tem que passar mais uma vez por uma experiência de morte, muito parecida com a aprovação suprema, porém dessa vez transformado. É necessário para que ele volte para o mundo comum que ele passe por uma purificação. É o clímax da história. Clímax vem do grego e significa escada, ou seja, é o momento especial do ápice da nossa história. É muito importante nessa etapa da história que nós, a plateia, possamos ver a mudança do seu herói, que ele já não é mais o mesmo do início da história. Na Bíblia, esse momento corresponde à ressurreição de Cristo após 3 dias de estar morto, configurando a vitória sobre a morte e os pecados da humanidade. Em O Rei Leão, é o momento em que Simba está subindo a pedra do reino após vencer a batalha, enquanto uma chuva cai e vai o purificando. E ele dá um rugido, marcando ali o início do seu reinado. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal é o final das aulas, onde Dumbledore distribui pontos para Harry, Hermione, Rony e Longbottom, fazendo assim com que Grifinória passe Sonserina e ganhe a Taça das Casas. Em Matrix, o Neo literalmente ressuscita. Depois de receber um beijo da Trinity, ele volta com novos poderes para vencer os agentes. Em A Bela e a Fera, depois de uma luta difícil com Gastão que leva à morte da fera, a nossa heroína Bela chora e diz que o ama segundos antes da última pétala cair no chão. Isso faz com que o feitiço se desfaça e a nossa fera ressuscite e se transforme num lindo príncipe.
Em Romeu e Julieta, a ressurreição é, na verdade, a morte do casal. Romeu toma o veneno e morre. Julieta acorda, vê seu amado morto, pega o seu punhal e crava em seu peito. Todo mundo morreu! Somente na morte o amor deles encontrará paz. Somente na morte estarão unidos. Seguindo as tragédias, em Hamlet é quando Hamlet esculacha o seu algoz, o rei Cláudius. Ele, além de lhe dar uma estocada com a espada envenenada, faz com que ele beba todo o veneno que estava na taça. Hamlet finalmente completa a sua vingança. 12. O retorno com o Elixir. Finalmente o nosso herói retorna ao mundo comum e traz consigo um tesouro, uma lição, um ensinamento, um Elixir. Muitas vezes esse Elixir, qual nós referimos, pode ser o tesouro que ele estava buscando lá no início da aventura, ou pode ser justamente só o fato dele voltar para casa com uma boa história para contar. É nesse momento que você vai amarrar todas as pontas soltas, ou não, no caso do final da sua história ser um final aberto. É nesse momento nos contos de fadas que emerge a tão famosa e esperada frase: e viveram felizes para sempre. Essa etapa se assemelha muito à recompensa que vem lá atrás, visto que ela vem logo depois de uma aprovação e mostra, o que aconteceu depois disso, com festejos, casamentos, muito final de novela mesmo. Mas o mais importante é que essa é a sua última chance de mostrar os sentimentos, as emoções do seu herói para a plateia, fechando assim o ciclo da história. Dorothy volta para o Kansas com a certeza de que é amada e que não há lugar como o nosso lar. O ET volta para casa com uma experiência de amizade com os humanos. Em O Rei Leão, vemos que o reino se modifica de árido, sombrio, para vivaz, iluminado. E é nesse momento que nós temos uma cena muito parecida com a cena inicial, em que Rafiki levanta agora a filha de Simba e termina o ciclo sem fim. Em A Bela e a Fera, vemos todos do castelo se transformando em humanos novamente com a quebra do feitiço. Volta o tema de um amor, enquanto Bela valseia com seu amor, o príncipe cantado, e vivem felizes para sempre. Como Hamlet foi acertado pela espada envenenada, ele morre aos poucos enquanto se despede de seu amigo Horácio, pedindo para que ele faça a sua história não morrer junto com ele. E o resto é silêncio. Em Romeu e Julieta, após perderem seus filhos para tanto ódio, acaba a briga entre os Montecchios e os Capuletos. Para recapitular a jornada do herói. 1. Os heróis são apresentados no mundo comum, onde 2. Recebem o chamado aventura. 3. Primeiro recusam os chamados, mas 4. No encontro com o mentor, são encorajados a fazer a 5. Travessia do primeiro limiar, onde entram no mundo especial, onde 6. Encontram testes, aliados e inimigos. 7. Na aproximação da caverna oculta, encontram o segundo limiar. 8. Onde enfrentam a aprovação suprema. 9. Ganham sua recompensa. E 10. São perseguidos de volta ao mundo comum. Cruzam o terceiro limiar, experimentam uma ressurreição e são transformados pela experiência. 12. Chega então o momento do retorno com o Elixir, a bênção, o tesouro que vai beneficiar o mundo comum. E assim termina o nosso vídeo sobre a jornada do herói. Então, se você ficou com alguma dúvida ou tem algum outro exemplo para colocar, coloca aqui nos comentários, curte, se inscreve no canal, vai. Custa nada. Eu sei que esse período de pandemia tem sido um período muito difícil para nós da arte, visto que muitos dos nossos trabalhos são feitos com aglomeração e a gente não está podendo aglomerar, né? Mas, como nós aprendemos na jornada do herói, logo após a aprovação suprema, vem a recompensa. Logo após a ressurreição, vem o retorno com o Elixir. Sabemos que está sendo difícil, mas temos que ter esperança no nosso final feliz. A vacina está chegando. Se puder, fique em casa. Tchau!